Oi gente, neste vídeo eu quero falar a respeito de um filósofo muito importante, o Martin Heidegger ou Heidegger. Aí você escolhe a maneira como você vai pronunciar o nome dele. Ele é alemão, nasceu na Alemanha em 1889, faleceu lá na Alemanha também em 1976. Filósofo de formação católica, estudou teologia e filosofia. Em 1915, ele se tornou assistente do Edmund Husserl, ou Husserl. Sim, o próprio, o criador, o grande, digamos assim, pai, aquele que deu o pontapé da fenomenologia. Ele se tornou assistente do Husserl, então, e construiu uma amizade muito importante e uma colaboração filosófica ali, né? Em 1927 ele publica a obra O Ser e o Tempo, que é considerada a sua mais importante, mas o Husserl não gosta muito dessa obra não. Com a ascensão do nazismo, eles se afastam, porque o Husserl ele era judeu, não é? E o Heidegger ele assume a reitoria da Universidade de Freiburgo em 1933, quando o Partido Nazista chega ao poder. A relação dele com o nazismo é um dos pontos mais polêmicos da vida dele. Aliás, é uma polêmica da história do pensamento do século XX, tá? Dizem que ele colaborou de fato, dizem que foi uma coisa assim meio relutante. No meio dessa polêmica toda, a gente tem o relacionamento dele com a Hannah Arendt, uma filósofa muito importante e que era judia. Então, vamos deixar em aberto essa questão aí. O que importa aqui pra gente é a gente pegar alguns conceitos mínimos do pensamento dele, que foram muito importantes, inclusive para o desenvolvimento do existencialismo, né? O Sartre admite, por exemplo, que teve aí uma grande influência nas leituras do Heidegger, né? Então, o que falam essas leituras? O Heidegger parte de uma proposta de uma ontologia fundamental. Aí a gente vai ter que retomar alguns termos filosóficos importantes. A questão que ele está falando bastante é a questão entre o ser e o ente. Vamos retomar o sentido mais tradicional na filosofia disso. O ser é aquilo que diz respeito à essência, aquilo que não muda, aquilo que o define universalmente. O ente é aquilo que tem de singular do ser, aquilo onde o ser acontece, onde o ser se efetiva de uma maneira individual, de uma maneira particular, né? Estamos acostumados a pensar então que temos o ser humano com características que são comuns a todos nós, filosoficamente falando inclusive, e aí o ente então é cada indivíduo desse humano, é cada manifestação individual, particular, singular do humano. O Heidegger vai levantar a questão que esse ser, no que diz respeito ao humano, não é fixo, não é imutável, ele é sempre possibilidade, não é? A gente tem que compreender assim que a gente tem que se deslocar para uma compreensão desse ser que se abre a um horizonte de possibilidades, não é? Essas possibilidades são dadas pelo mundo que existe independente da gente, pela faticidade, pela concretude das coisas que não dependem da gente. Essas coisas, a existência do mundo, os acontecimentos, os limites do corpo e os limites daquilo que a gente busca ser ou pensa que é ou sente que é, né? Coloca então restrições ao nosso ser. Mas o Heidegger então ele quer se deslocar para uma posição ôntica, em que o que interessa para ele é o horizonte de manifestação do ente, dessa manifestação singular do ser, não é? Aí a gente vai ter então uma diferença bastante importante que diz respeito a como nós vamos compreender o ser humano
a partir então dessa relação com o ente. Não que ele vai desprezar a questão do ser. Porque daí nessa relação então vai entrar a palavra bastante famosa até e muitas vezes misteriosa, que é a palavra Dasein. O que essa palavra quer dizer, não é? É que ele está fazendo a proposta do que ele mesmo chama de uma analítica da presença. Dasein pode ser traduzido por presença. Pode ser traduzido também como o ser aí. Que é o quê? O ser especificamente humano na sua relação com o mundo. E que precisa então assumir-se a si mesmo, assumir o próprio ser, compreender essa análise da presença como uma necessidade primeira. Compreender então que nós nos definimos como essa presença no mundo que se abre a possibilidades. Inclusive, algo exclusivo do ser humano é a possibilidade de questionar aquilo que ele mesmo, ser humano, é. Os objetos, eles meramente estão aí, não é? Eles não têm essa possibilidade de questionar aquilo que são e não têm a possibilidade de vir a ser outra coisa, a não ser por uma transformação externa. O ser humano, ele está sempre aberto a possibilidades a vir a ser algo nessa sua própria relação com o ser, que se dá então nessa presença. Quando a gente vai falar de uma Dasein-análise, então, a gente parte então dessa ideia de assumir o próprio ser, assumir sua essência. Para isso é preciso se liberar do apriorismo, das preconcepções, né? Preconceitos, preconcepções, tornando evidente, lembrando aí da redução fenomenológica, não é? Que é, então eu vou tornar evidente as circunstâncias nas quais eu penso para colocá-las em suspensão e compreender essa análise então da presença como uma necessidade primeira, antes mesmo da psicologia, antes mesmo da ciência. Vai ser uma filosofia fundante para a compreensão do humano. E é muito importante então compreender ele, o ser humano, em sua cotidianidade, naquilo que tem de mais simples, naquilo que não é necessariamente racional, naquilo que não está no campo da compreensão ainda, mas está no campo então dessa relação com o mundo que vai em direção a ele, que o homem, ser humano, se desdobra em relação ao mundo, se estende com relação ao mundo. E aí entra a questão da existência. Ainda que o Heidegger tenha recusado o título de liderança do existencialismo, mas é muito presente essa ideia então do ser humano que se realiza indo para o seu fora, indo para o seu exterior, indo em direção ao mundo, estando presente no mundo, que é justamente o que? O que faz a nossa condição de existir. A gente está em direção ao mundo, se coloca com relação ao mundo, mas com possibilidades, não com um ser fixo, pronto, previamente dado como os objetos naturais à nossa volta. Lembre-se então de ler também, não basta simplesmente assistir o vídeo, não é? Algumas coisas aqui eu peguei do Ser e Tempo do Heidegger, na parte 1, ali na página 77 a 81, que é a leitura sugerida, tá bom? Qualquer coisa me mandem dúvidas. Valeu, curte o vídeo, compartilhe e até uma próxima.